Ellen Sila Lumenomentielvo, uma estrela brilha sobre do nosso encontro, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. E este é o primeiro vídeo do canal sobre Game of Thrones, ou sobre Crônicas de Gelo e Fogo, para quem prefere aí o título da série de livros e não de TV. E eu queria fazer uma rápida, porém interessante comparação aqui da obra do Martin com a obra do J.R.R. Tolkien, Doutor do Senhor dos Anéis, que claramente, obviamente, foi uma grande inspiração pro Martin, embora as pessoas por aí viam dizendo porque o Martin é tão melhor, os personagens são tão mais complexos. Acho que isso é uma bobagem, mas isso é um tema para um outro vídeo. Mas a comparação aqui é mais pontual. Eu queria mostrar para vocês, muita gente já deve ter sacado, mas eu acho que é legal olhar ponto por ponto. Como alguns personagens do Martin, os personagens lá do antigo reino de Valíria, né, o pessoal que deu origem à casa Targaryen, foi claramente inspirada num grupo étnico, digamos, da obra do Tolkien, que são os Númenóreanos, os habitantes da Ilha de Númenor e seus descendentes que depois foram para a Terra-média. Não é à toa que eu tô aqui com essa camisa Targaryen aqui, Fire and Blood, pra vocês. Eu sou Team Targaryen total, pelo menos no caso da Daenerys. Na situação atual da série e dos livros, eu sou totalmente Team Targaryen. Mas vamos lá. Valíria e Númenor. 5 grandes semelhanças para mostrar como o nosso amigo Martin estava totalmente de olho no Tolkien na hora que ele criou essa parte do universo dele. Beleza? Primeiro lugar, tecnologia avançada, né? E construções faraônicas também. A gente vê lá na obra do Tolkien, a gente tem a ilha de Númenor, que é fundada pelos seres humanos que vieram da Terra-média no final da Primeira Era, receberam um mega conhecimento avançado sobre tudo, basicamente, né? Dos elfos e dos Valar, que eram os meio-deuses e meio-anjos da obra do Tolkien. Então os caras conseguiram trabalhar com pedra de maneira fantástica, se tornaram grandes navegadores, se tornaram grandes arqueiros, tecnologia bélica também sensacional. Tudo isso uma grande superioridade tecnológica dos Númenóreanos. No caso da antiga Valíria, mais ou menos a mesma coisa. A gente tem o famoso aço valiriano, que é o aço que corta basicamente qualquer coisa. Todo mundo lá em Westeros está de olho. Pelo amor de Deus, arruma aí uma espada velha valeriana para eu poder sair cortando a galera. E eles tinham também essa coisa de trabalhar com a pedra, inclusive de trabalhar a pedra com a ajuda do fogo de dragão, criando uma pedra meio vitrificada, uma coisa meio pedra vulcânica sintética dos valerianos, para fazer essas mega fortalezas quase inexpugnáveis, como a própria Pedra do Dragão, que é cenário de várias coisas na série. Então esse é outro ponto, um primeiro ponto muito semelhante de Valíria e de Númenor. Segunda coisa, bem clara, assim, é a aparência física bem marcante, distinta das outras raças de seres humanos, né? Os Númenóreanos eram muito altos, assim, os humanos normais da Terra-média eram meio que anões perto deles. Por outro lado, os valirianos, eles têm essa coisa dessa beleza quase um pouco élfica, né? Lembrando que os Númenóreanos também tinham sangue élfico, mas essa coisa dos cabelos muito claros e dos olhos cor de violeta, né? Ou muito azuis. A própria Daenerys nos livros tem olhos violeta, não olhos azuis como na série. Então eles etnicamente, racialmente, são bem distintos dos outros seres humanos, pelo menos na sua origem. Outra coisa muito clara é a questão da migração e do domínio de novas áreas depois da queda, né? Isso é uma coisa também muito marcante nas duas etnias, nos dois grupos, durante a história dos seus respectivos mundos. Em Númenor a gente tem o afundamento no mar, o momento Atlântida, né, de Númenor, que faz, então, alguns grupos númenóreanos virem para a Terra-média e fundarem os reinos de Arnor e Gondor na Terra-média. E Valíria a gente tem um mega cataclismo vulcânico que destrói toda a região ali, até que algumas famílias, entre elas os Targaryen, chegam então a Westeros e os Targaryen acabam dominando Westeros, assim como os Númenóreanos da família do Elendil dominam a Terra-média depois do fim de Númenor. Então essa coisa da migração e desse grande cataclismo que destrói as duas civilizações. Nosso quarto ponto aqui é a questão da decadência, que é bem interessante, assim. Na verdade é um motivo, né? É um tipo de elemento narrativo que o Tolkien pega lá da Idade Média. A ideia de que o mundo começa no topo, né, digamos, no top de linha, assim, as civilizações são as mais poderosas, as pessoas são as mais belas, mais heróicas e tal, e você tem uma lenta decadência rumo ao nosso mundinho de anões que a gente tem hoje em dia.
Na Terra-média e em Westeros / Essos é mais ou menos a mesma coisa. Númenor tá lá com seu altíssima tecnologia, domínio do mar, arquitetura fantástica, grandes áreas dominadas. A ilha é destruída, os caras vêm pra Terra-média e lentamente eles vão se tornando cada vez mais semelhantes aos demais homens. Eles esquecem as suas grandes tecnologias, mesmo conhecimentos que a gente chamaria de mágicos. Os Valyrianos, no caso de Westeros, é mais ou menos a mesma coisa. Eles chegam em Westeros com seus dragões, com seu conhecimento extremamente avançado, bélico, detonam todo mundo. E lentamente eles vão ali se tornando cada vez mais semelhantes aos nobres que já estavam lá em Westeros. Seus dragões morrem, desaparecem, né? Tem um problema ali quase de cruzamento biológico que detona a capacidade de cruzamento e de crescimento, de soltar fogo dos bichos, até que eles perdem os dragões. A única coisa que eles mantêm é o tal do casamento consanguíneo, o casamento endogâmico entre irmãos e tal, mas isso não é suficiente para manter a glória deles. Inclusive, como a gente sabe na biologia, isso dá uma treta fenomenal, acaba dando um monte de doença, e não é à toa que o último rei Targaryen é o rei louco, né? Então essa decadência também a gente vê claramente nas duas raças. Finalmente, óbvio, um negócio óbvio assim, para quem leu os dois autores, é a questão linguística, né? Tanto a língua de Númenor, que originalmente são formas de élfico com algumas formas humanas mais avançadas, depois eles abandonam as línguas élficas. Pelo menos os Númenóreanos mais do mal, digamos. Quanto a língua de Valíria, o Alto Valiriano, né, tem esse status de línguas, sei lá, próximas do latim, ou formas muito elevadas de línguas diplomáticas, né, que tenham um status social diplomático muito forte em ambos os mundos. E no caso da língua de Valíria, você vê que várias palavras o próprio Martin não teve muita vergonha na cara. Aliás, na verdade, vergonha na cara não é o termo legal, foi uma homenagem mesmo. Ele pegou termos que são do élfico, né? A famosa frase Valar Morghulis tem duas palavras que são claramente élficas, que é o Valar, né? Que vem do nome dos deuses / anjos da obra de Tolkien. E Morghulis lembra muito Morgul, que é um termo do Sindarin, usado para descrever feitiçaria e tal. Em toda a obra do Martin dá para ver essas marcas da influência do Tolkien, mas quando a gente olha para os valerianos, a semelhança com o Númenor é muito clara, e é obviamente uma homenagem mesmo, uma homenagem, aliás, muito, muito bem feita e muito bacana. Pessoal, por enquanto é isso. Espero voltar a falar sobre Game of Thrones, sobre outras comparações com a obra do Tolkien. Temos outros vídeos aí na bala da agulha. Vamos esperar para colocar isso em breve para vocês. Beleza? Como diziam os elfos, Namare, adeus. Ou como diziam lá nos antigos territórios de Valíria, Valar Dohaeris, todo homem tem que servir, não é mesmo? Abraço, até mais. Tchau, tchau.